Bom dia, sejam muito bem-vindos a este Filhos e Cadilhos com especial atenção e carinho para as grávidas, porque é para elas que dedicamos toda a próxima hora. Vamos conhecer alguns projetos que fazem esta ligação emocional muito estreita entre a mãe e o bebê. Vamos falar de alimentação saudável na nossa rubrica Boca de Leão. Vamos fazer aqui uma barriga de gesso e até poder conhecer ao vivo e a cores a carinha de um bebê ainda na barriga. Mas antes de tudo isso, importa falarmos daquilo que é fundamental, que são os sinais do parto. E para isso temos a nossa obstetra de serviço e ainda uma acompanhante na rubrica Doutor Remédios. Bom dia, bom dia. Olá, 1, 2, 3, 3 loiras aqui logo para abrir o programa. Sejam bem-vindas as duas. Maria, mais uma vez, obrigada por estares connosco. E Inês Moura também, que é enfermeira parteira, obrigada por ter aceito também o nosso convite. Eu sei, e antes de começarmos a falar deste momento tão único, tão tudo, falar do vosso trabalho também de alguma forma em equipa, certo, Sim. Maria? Tu quiseste trazer também aqui a Inês, porque há aqui uma ligação muito estreita. Sim, trabalhamos muito próximos, sim. Trabalhamos todos os dias e acompanhamos as grávidas. E, de facto, o trabalho que é desenvolvido entre um obstetra e um enfermeiro, parteiro neste caso, é fundamental, certo? Sim, é. Porquê que este trabalho de equipa é tão importante, Inês? Porque nós reparamos e as mamás ficam muito mais satisfeitas porque existe realmente uma cumplicidade que não conseguimos explicar, certo? Sim. É mesmo natural, em que eu acho que elas sentem toda esta boa energia que nós vamos tendo uma com a outra. Sentem-se seguras, tranquilidade. Sentem-se seguras. Sentem que aquele momento vai correr bem. E é muito importante. Certo, porque este momento, e que vamos falar dos sinais de parto, certo? É um momento que gera imensa insegurança. Sim. Eu acho que começava por aí, pela componente emocional, por aquilo que nós nos vamos preparando ao longo dos 9 meses que estamos grávidas, para quase que aquela que é uma apocalipse, não é? Para aquele momento auge. Como é que isso se faz também? Que trabalho é que quer a parteira, quer a obstetra têm no sentido de ir preparando para este momento? Vamos avisando dos sinais, à medida que o tempo, portanto, vão ficando atentas a alguns sinais. Por exemplo, na consulta também faz-se muitas vezes aquelas semanas finais, aquelas consultas finais são normalmente mais quinzenais, mais apertadinhas. Certo. Vamos fazendo a vigilância, por exemplo, do comprimento do colo do útero, para terem a noção, tipo, encurtou, isto está para próximo. Ou se calhar vai aguentar até o desejado, não é? E vamos alertando os sinais, quer às vezes nas aulas de preparação para o parto também, nas consultas, e portanto as pessoas depois vão ganhando, já sabem o que é que estão à espera, não é? Já... Porque o conhecimento, e antes de irmos aos sinais provavelmente disso, o saber, o conhecer, estas aulas de preparação para o parto, toda a formação, é fundamental para depois as pessoas terem mais alguma serenidade. Sinto-se isso, Inês, também. Completamente, sim. Quando elas sabem o que esperam, se calhar já estão mais à vontade. E o facto também na aula criarmos alguma complicidade com elas faz com que estejam também à vontade de dizer os medos que têm e nós conseguimos, de certa forma, abertura, não é? acalmar a mamã e ela está sempre pronta para nos procurar. Muito bem. Digamos que um bebê de termo, segundo eu estudei, é a partir das 37 semanas, certo? Sim. Portanto, se um bebê nascer a partir desse momento, porreiro. Tudo Estamos bem. todos contentes, sim. Se nascer antes, é que há algumas preocupações. Então, o que eu te perguntava é quais são os sinais fundamentais de parto e quando é que uma pessoa deve ter, de facto, uma preocupação, porque estamos a falar de um bebê pré-termo, ou quando é que deve agir com tranquilidade? Portanto, assim, os principais sinais são as contrações uterinas. Os senhoras têm que estar a par de que existem umas falsas contrações. São muito importantes. Aqui eu achava que sentia contrações. E são as Braxtonix. Essa é uma coisa muito chique, que foi descrita por um senhor com esse nome, em 1800 e qualquer coisa, que percebeu que as grávidas a partir das 20 semanas tinham realmente a barriga a ficar dura. Só que essas contrações diferem das outras porque não são dolorosas nem têm repercussão no colo. Ou seja, se chegam e dizem, tenho tido muitas contrações, vou ver o colo está inteiro. Portanto, digo, olha, não se preocupe que são falsas, são aquelas Braxtonix, não há problema nenhum e vamos controlando assim. As outras são dolorosas, não é? Quando é um trabalho de parto, são dolorosas, são rítmicas, o intervalo entre elas encurta e pronto, e é preciso realmente falar com o obstetra, com a parteira para virem ao nosso encontro, para nós avaliarmos realmente. A questão de serem rítmicas é muito importante, certo? Porque, ou seja, uma mulher pode começar a ter contrações dolorosas 4, 5, 6 dias antes de efetivamente ter o parto, correto? Sim, exatamente. O que nós costumamos dizer é para
descansarem e perceberem se continuam com as contrações. Se elas efetivamente continuarem, então se calhar podemos estar com um trabalho de parto. Se cessarem, se calhar era cansaço, esforço, ou então está-se a aproximar o momento e pode ser que aconteça. Além das contrações, há outros dados importantes. Um é o rolhão mucoso, certo? Que não implica que necessariamente a pessoa tenha que ir a correr para as urgências, correto? Sim. O que é isto, o rolhão mucoso? O rolhão mucoso é uma espécie de um tampão, chamemos assim, que fica no canal, portanto, no colo. O colo tem um canal, não é o tal, que depois permite a dilatação, e fica ali a tamponar e evitar, por exemplo, infecções que vão da vagina para o líquido amniótico. Portanto, está ali de alguma forma a proteger. Está a proteger. Quando ele sai, é preciso estar atento, porque normalmente o trabalho de parto vai ocorrer nos próximos 7 dias, regra geral. Portanto, é um sinal que nos alerta que, se calhar, se for realmente longe do termo, valerá a pena investir, por exemplo, numa maturação pulmonar, numa corticoterapia, com a injeção de corticoides que nós fazemos, que é para acelerar. E o bebê ali em 48 horas ganha logo uma maturação de cerca de 2 semanas. Por isso é que é muito importante que as senhoras saibam desse facto e nos avisem. Se o rolhão, nós verificamos que sim e damos essa ajuda. Se sair o rolhão depois das 37 semanas, comunicar ao obstetra... É para sabermos que está próximo, mas já conta É só para ir organizando a malinha. Tal, fim de semana vai estar estragado. Depois há o rebentar as águas, não é? Que isso já é outro campeonato, certo? Mas também não é preciso... Ir a correr, sim, mas é o início do trabalho de parto, sim. O que é que isto significa? Que nem todas as mulheres têm que rebentar as águas para darem em trabalho de parto. Isto é importante também clarificar. Eu gostava que vocês clarificassem. Sim. Portanto, às vezes a ruptura realmente é o primeiro sinal, outras vezes é já numa fase mais tardia do trabalho de parto. Já estou em trabalho de parto há várias horas, por exemplo, e de repente é que se dá a ruptura, que depois até vai acelerar o trabalho de parto em si. Mas são coisas diferentes. Podem ter ruptura assintomáticas, isto é, sem contrações, e vice-versa. Portanto, é importante perceber que são 2 sinais de parto, podem ser independentes. A ruptura também é preciso lhe explicar que às vezes elas não têm... Não é evidente a perda de líquido. Certo, às vezes eles estão à espera que saia bastante e pode ser nem sempre é como nos filmes, exatamente. não é? Exatamente. E devemos estar a contar com isso. Portanto, temos de estar atentas às cuequinhas, às mulheres que estão exatamente a perceber se estão a perder algum líquido. E na dúvida, procurar-nos, que se calhar vamos esclarecer e vamos ver. Sim. É mais fácil assim. Depois desta fase, chegado ao hospital, há um longo período de espera. Depende. Depende. Mas muitas vezes, isto também para explicar ali às mães que estão lá em casa, muitas vezes há um longo período de espera, certo? De muitas coisas. Da mãe, do número de filhos que já tem, de tanta coisa. É engraçado, por acaso. Há trabalhos de parto rapidíssimos, outros que demoram 48 horas, e depois também há o tipo de parto. Não é? E nem sempre, falando num parto normal, certo? Nem sempre tem a ver há aquelas ideias de que uma mulher muito magrinha vai ter um parto muito difícil porque é em que é estreito e o bebê não sei o quê. O canal de parto pode não equivaler à estrutura externa, não é? Pode ter uma bacia larga e a pelve, não é? O canal por dentro ósseo ser realmente bastante estreito e vice-versa. Há mulheres muito magritas que até têm um bom canal de parto e à partida... Portanto, segredos para que a coisa corra o melhor possível? Tranquilidade, eu acho. Acima de tudo, estar tranquilo, confiar em quem está a acompanhar. Confiar na equipa. Muito. E depois a equipa dar realmente, além da confiança, dar um ambiente de descontração, é muito importante o ambiente que nós criamos. Tornar aquele momento ainda mais especial, não é? Porque é tão bonito o nascimento que realmente merece uma coisa bonita à volta e não nada que traumatize. Sim. É um momento mesmo muito especial e nós sabemos, não é? Melhor que ninguém, ou como muitas outras mulheres. Muito obrigada às duas, foi um gosto estar convosco.